Oi, gente. No vídeo de hoje, lamentavelmente, eu tenho que falar sobre Tarcísio de Freitas, o coveiro da educação. Uma pessoa que está privatizando, no estado de São Paulo, as escolas públicas, entregando elas para, por exemplo, uma empresa de cemitérios que venceu o leilão com proposta abaixo do teto. Eu vou trazer todos esses detalhes nesse vídeo e vou trazer também uma mini aula que eu fazia nas escolas públicas, já fiz em escola particular, já trouxe elementos dessa aula em ensino universitário, mas que eu duvido que eu fosse permitido eu dar essa aula em uma escola privatizada dessa. Aliás, se eu desse essa aula, que eu vou trazer esses elementos aqui hoje nesse vídeo, eu tenho certeza que eu seria demitido, não é? E colocado para fora do colégio com chance até de agravo, né? Situação bem difícil eu ia sofrer se eu desse essa aula em um desses colégios privatizados. Aliás, falando em educação e falando em jogos, sim, porque jogos educativos me parece uma forma excelente de incentivar as crianças e os jovens a estudar. Eu fiz um vídeo sobre o jogo que me fez comprar um PlayStation 3 e um jogo que aprofunda a narrativa nos jogos no meu outro canal, Esquerdista Videogamer, que é um nome provisório, a gente vai mudar em breve o nome. Eu vou colocar o link para esse vídeo no comentário fixado e peço que vocês assistam e divulguem, porque eu entendo que jogos educativos, esse não é um jogo educativo, mas jogos que poderiam aprender mecânicas com os grandes jogos como esse e trazer essas mecânicas para a educação, para a sala de aula, seria uma coisa muito importante para o governo investir, para o Estado brasileiro investir, para cativar os jovens a se interessar por geografia, por história, por arqueologia. E esse jogo em particular tem tudo a ver com esses temas. Poderia ter inclusive quebra-cabeças que estimulassem o conhecimento de matemática, de física. É possível fazer jogos que ajudam as crianças a aprender se divertindo. Enfim. E esse jogo em particular que eu cito nesse vídeo teria muito a ensinar em termos de mecânicas. Mas enfim, vamos falar da empresa de cemitérios, vamos falar de privatização, né? Privatizações agora avançam sobre a educação pública. Educadores protestam contra Tarcísio. Eu vou trazer aqui várias matérias, rapidamente, né? Aqui os estudantes protestando contra o leilão de escolas promovidos por Tarcísio de Freitas, né? E ele batendo o martelo, parecendo uma pessoa maluca. A manifestação aponta risco de precarização da educação pública. Não é só precarização. Tem que ver o tipo de ensino que vai acontecer nessas escolas, porque eu prevejo Brasil Paralelo nos vídeos, referências bibliográficas com Olavo de Carvalho, não é? Coisas assim absolutamente desqualificadas, sem comprovação científica, enfim. Entre os absurdos, temos também o secretário de Educação dizendo que o investimento da iniciativa privada vai cuidar do que não é essencial nas escolas: alimentação. De acordo com o FEDER, a ideia do leilão é que a medida seja um instrumento adicional na manutenção da educação pública. Ou seja, para ele, a alimentação das crianças na escola não é importante. Bota qualquer um aí para fazer. E outra coisa, vocês acham que esse pessoal vai estar se importando em dar uma alimentação saudável para as crianças? Olha, uma das coisas mais importantes no período de desenvolvimento e durante toda a vida para estimular o cognitivo e o desenvolvimento humano é uma alimentação equilibrada e saudável. Uma alimentação ruim, uma alimentação rica em açúcares, está produzindo em vários lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos, crianças diabéticas. Mas enfim, a educação lá em São Paulo não está nem aí para isso, né? Não está nem aí para isso. O Renato Feder é do lado do Tarcísio de Freitas, claro, né? Claro. O governo Tarcísio, então, anunciou planos para novo leilão com mais de 143 escolas estaduais. Claro, entrega na iniciativa privada e a iniciativa privada vai fazer o que eles querem. Ou seja, transformar o ensino no ensino bancário e um ensino que não dá a mínima para a cidadania, não dá a mínima para a mini aula que eu vou trazer aqui para vocês. E o caso que a gente começou falando, né? É esse aqui, né? O consórcio Novas Escolas Oeste
liderado para Engeform, né, conhecida por administrar cemitérios como consolação. Ou seja, Tarcísio está colocando o ensino, é o coveiro da educação, e está colocando o ensino das escolas públicas debaixo da terra. Agora, qual é a mini aula que eu vou trazer para vocês? Não é a aula completa, mas é só um pedacinho dela, que eu vou trazer para vocês, que eu duvido que fosse permitido para mim dar essa aula nessas escolas. Bem, a aula eu começo explicando sobre o fato de que no século XIX tinha muitas fábricas, indústria, e o trabalho industrial, ele era um trabalho com jornadas de trabalho longuíssimas, né? Não só no século XIX, desde o século XVIII, mas no século XIX isso fica ainda mais dramático, porque os acidentes começam a se multiplicar cada vez mais, o desenvolvimento técnico nas indústrias torna o trabalho que já era terrível, mais terrível ainda, muitas crianças trabalhando nas fábricas e perdendo dedos e tal, coisas horríveis, né? E aí eu explico que os trabalhadores, especialmente no século XIX, na Inglaterra, especialmente na Inglaterra, começaram a se revoltar, começaram a fazer greves, quebrar máquinas, começaram a questionar e a se organizar em sindicatos, em organizações, na Aliança Internacional dos Trabalhadores, a AIT. E uma das pessoas que fazia discurso na AIT era um pensador sobre economia, filósofo, economista, né? Um intelectual chamado Karl Marx. E ele, que queria a emancipação plena da classe trabalhadora, também contribuiu com essa luta. E qual era a luta? Para reduzir a jornada de trabalho de 16 horas na época para 12, não era nem para 8, como é hoje, era para 12. Que era o que era possível reduzir na época. Melhorar as condições de trabalho e proibir, essa era a luta de Marx e daqueles trabalhadores, proibir que crianças trabalhassem nas fábricas. Essa era a luta deles. E eles conseguiram conquistar muito do que eles lutaram. E essa luta continuou. E aí, na aula, eu perguntaria para os alunos: em que é que suas famílias, seus pais, suas mães trabalham? Levantem a mão e me digam o trabalho. E quando eles começassem a dizer o trabalho, eu perguntaria: e eles tiram férias? O que é que fazem nas férias? Aí alguém diria: visita a família, vai na praia, viaja para ver os parentes no interior. Muitas falas iriam aparecer. E aí eu traria: sabem esse direito de tirar férias? Esse direito não existia no passado. Esse direito foi conquistado pela luta sindical, pela luta dos movimentos sociais de trabalhadores, pela luta de associações como a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, que não existia apenas na Inglaterra, mas esse tipo de organização se espalhou pelo mundo todo. E em todo o mundo, organizações diferentes, mas organizações de trabalhadores, organizações da classe trabalhadora reivindicaram melhores condições de trabalho, reivindicaram diminuição da jornada de trabalho, reivindicaram direitos e com muita luta e esforço conquistaram. E se hoje os pais de vocês têm esses direitos, o direito de tirar férias, o direito de viver num ambiente de trabalho que não destrua sua saúde, porque existe a saúde do trabalhador, todas essas conquistas que não são ideais, que ainda não são aquilo que nós gostaríamos, elas foram produto dessa luta, dessa longa luta da classe trabalhadora. Eu pergunto agora para vocês: eu poderia dar essa aula em um colégio particular? Em uma escola privada, privatizada pelo Tarcísio de Freitas? Talvez algumas escolas particulares administradas por pessoas mais humanizadas, espalhadas pelo Brasil, talvez seja possível, em algumas. Mas privatizadas pelo Tarcísio de Freitas, entregue à empresa que administrava cemitérios, eu poderia dar essa aula? Eu duvido muito. Eu duvido muito que eu poderia lecionar, e isso vale para todos os professores. Então, aguardem. Essa privatização não apenas vai precarizar o trabalho, não apenas vai piorar o ensino, não apenas vai piorar a alimentação das crianças, essa privatização vai ter doutrinação de direita, de extrema direita nas escolas. E isso não pode ser tolerado passivamente. É necessário, como no passado existiu, luta social, trabalho social.
Isso significa que o campo progressista precisa se articular e atuar em todas as frentes. Pacificamente, sim. Democraticamente, sim. Mas com firmeza, sim também. Com firmeza. Utilizando todas as ferramentas e se fortalecendo e buscando conscientizar as pessoas disso que eu estou falando. E se você quer ajudar nessa consciência, ajude a crescer o canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, esse é o canal, e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Quem sabe também no futuro faz um dos nossos cursos, que é uma forma de nos ajudar. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.